Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o canal Viver Brasil. Uma alegria estar te recebendo aqui mais uma vez. Nesse momento, no especial CVB Vereadores 2025, que o canal Viver Brasil começou a fazer logo no início do ano, com o objetivo de mostrar esses personagens, esses representantes que passam a representar a nossa cidade de Belo Horizonte na gestão, na legislação da nossa cidade. Então, são 41 vereadores no total. Eu acho que a gente já deve ter falado aí com mais de 10 e nos próximos tempos a gente vai continuar essa missão de apresentar Belo Horizonte a partir do canal Viver Brasil, esses personagens. Nesse momento, eu estou tendo a alegria de receber aqui no canal para contar um pouco sobre a sua caminhada, sobre as suas pretensões, o que fez ele se movimentar na política. Pedro Patrus, é uma alegria estar te recebendo, é uma história, na verdade, não apenas da sua vida, mas do que você representa a partir do seu histórico familiar. Eu estava falando aqui com você que, independente a partido, eu acho que esse cara chamado Patrus Ananias, que vem lá de uma cidadezinha perto de onde vem minha mãe e a minha origem familiar, que é Montes Claros, o Dr. Patrus vem lá de Bocaiúva, ele realmente conseguiu construir uma carreira pública, uma carreira política absolutamente independente ao partido, inclusive, que ele fundou, que é o Partido dos Trabalhadores. Mas, de fato, ele conseguiu sobressair e ser uma figura além da questão partidária. Então, acho que você deve ter muito orgulho, muita satisfação em ter essa origem, e eu queria que você começasse contando um pouco sobre a sua vida. Pedro Patrus, bem-vindo, vereador de Belo Horizonte, reeleito pelo 4º mandato, agora em 2025. Bem-vindo. Bom, obrigado, viu, Gustavo? É um prazer sempre estar aqui, no canal Viver Brasil, um canal importante para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, é um prazer muito grande estar aqui, poder falar com vocês, conversar com vocês sobre Belo Horizonte, sobre política. Sempre bom esse diálogo. Eu tenho realmente muito orgulho, viu, Gustavo, de vir da onde eu venho, né? É onde eu aprendi, né? As pessoas muitas vezes me perguntam, eu falo, eu aprendi foi com ele. Eu aprendi com ele, aprendi com minha mãe também, que foram e são, né? Minha mãe já faleceu, mas foi uma grande militante também da causa social, né, da criança e adolescente, trabalhou na AMAS, e meu pai, que também desde de jovem vive na política e trilhou um caminho muito importante, sempre pensando em transformar, em melhorar a vida das pessoas. Então, para mim é um orgulho estar onde eu estou, fazer esse trabalho também na Câmara Municipal para transformar a vida principalmente das pessoas que mais precisam na nossa cidade. Esse é o que me move estar na política, né? É difícil falar sobre uma situação como a sua, que tem esse vínculo muito nativo. Por que você entrou na política? É uma pergunta meio que óbvia. Você tem essa origem muito forte. Isso é explícito. Beleza. Essa parte está clara, você entrou porque estava ali numa circunstância, já tinha aquela visão, já tinha aquela possibilidade no seu horizonte. Mas eu vou além. E aí, na hora que você conseguisse entrar na política, o que você quer fazer diferente, por exemplo, do que o seu pai fez? O que você entende que pode fazer na Câmara dos Vereadores? Fala um pouquinho sobre os primeiros mandatos que você teve e que realmente fazem a construção da sua vida pública. Conta um pouquinho sobre as passagens do Pedro e aí a gente vai chegar agora em 2025. Pois é isso, sabe, Gustavo? Primeiro, a minha entrada na política ela se dá de uma forma natural, porque eu cresci nesse mundo. Eu cresci indo para as vilas e favelas da cidade de Belo Horizonte, fazendo formação política com meu pai, com minha mãe. Eles iam lá no pós, né, antes não tinha internet, na pós-ditadura, nos anos 80, eles iam para as vilas e favelas, para as fábricas, conversar com as pessoas, dialogar, né, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com
a comunidade. Então eu cresci nesse mundo, né? Tem eu e tem um irmão mais velho que eu, que, por exemplo, trabalha muito mais questão da computação hoje, é um programador que não foi para esse lado da política, mas eu tomei gosto. E principalmente com essa ideia, nossa família nunca teve essa pressão de nome, né? Você é filho do patrão, você tem que estar na política. Não, foi muito natural. E a partir do momento que eles entenderam também que a gente pode contribuir para uma sociedade melhor, né? Então, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores desde os meus 16 anos de idade, estudei, sou formado em História, fiz mestrado em Ciências Sociais, mas sempre com viés social, sempre com viés. A minha vida acadêmica também passa pela vida da prática, né? De entender Belo Horizonte, de conhecer os problemas da cidade. Então, naturalmente, eu trabalhei também em ONGs, trabalhei na prefeitura, trabalhei com juventude, e foi uma coisa natural. E a minha candidatura, em 2012, ela não foi uma questão pessoal. Não, o Pedro quer ser porque é filho do Patrus e da Vera, ele vai ser candidato. Não, é um grupo de pessoas, um grupo de comunidades que falavam, precisamos de um representante e o Pedro é uma pessoa que pode e deve ser esse nome. Então, é muito natural a nossa ida para a política, né? Eu fui candidato em 2012, fui eleito, como você disse, estou indo para o meu 4º mandato, e todo mundo fala, você não vai ser deputado federal, você não vai ser... Não, eu tenho um propósito em Belo Horizonte. Eu gosto e acredito que a Câmara Municipal de Belo Horizonte tem uma função fundamental que é transformar a vida das pessoas. É por isso que eu estou. E eu aprendi mesmo, né? E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, eu aprendi a fazer política com meu pai. E a partir daí a gente usa isso na Câmara, de uma forma muito humanista, de uma forma muito tranquila. Lá naqueles momentos que você ainda era criança, adolescente e via, ou se acompanhava seus pais, sua mãe e o seu pai nesses movimentos, indo nos sindicatos, indo nas atividades de representação política, você já ia com 15, com 14, com 16 anos? Até mais novo. Até mais novo? Porque é isso, a família, a gente não tinha, às vezes não tinha onde deixar eu e meu irmão. Então a gente ia criança, gostava. Criança. E gostava? Gostava. Criança mesmo, para as vilas, para as reuniões de sindicato. Já fui até assistir aula do meu pai quando era menino, porque às vezes os dois trabalhavam muito, professores da PUC, meu pai é advogado, minha mãe militante social, e acabava que eu e meu irmão, quando era muito novo, a gente não tinha nem aonde ficar. Então, ficava junto. Antes dos 15 anos, eu me lembro muito bem, bem novo, fazer parte dessas reuniões, desses encontros. 13 anos atrás você foi eleito para ser vereador em Belo Horizonte pela primeira vez, uma das capitais mais importantes que a gente tem no país. O que foi, por exemplo, que você fez no seu primeiro mandato que você se recorda e que tem valor para a cidade como um todo? Quais foram as provocações, os projetos de lei? O que você fez no primeiro mandato que você se recorda e fala, estou no caminho? Pois é, quando nós entramos na Câmara, né, e tem 13 anos, parece que é pouco, mas é muito tempo, as coisas mudaram muito de 13 anos até hoje, né? Nós sempre entramos com esse propósito, sabe? De transformar e cuidar dessas pessoas. Então, eu venho de uma atuação muito forte, por exemplo, na área da assistência social, das políticas sociais, da segurança alimentar, né? Meu pai foi ministro do presidente Lula no primeiro mandato dele, que era exatamente do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então, eu trabalhei muito tempo com o deputado André Quintão, que hoje é o secretário nacional de assistência social. Então, eu entro já muito com essa política de assistência social, mas assistência social no sentido do sistema único da assistência social, de cuidar, de ter questão da segurança alimentar, questão dos benefícios eventuais, várias questões que a gente atua nesse sentido para que realmente essas pessoas tenham garantia dos direitos que elas têm, né? Passa desde a criança e adolescente,
passa pela questão de segurança alimentar, economia popular solidária, são vários assuntos e desde o meu primeiro mandato a gente vem dialogando e potencializando essas pautas que a gente tem, né? A questão da Você comunidade. tem alguns exemplos que a gente pode falar para o telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil que evoluíram nesse tempo? Tem, por exemplo, a lei do Sistema Único de Assistência Social, que você tem o Sistema Único da Saúde, que é o SUS. SUS, famoso SUS. E existe, mesmo moldes do SUS, existe um sistema da assistência social, que é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. A lei que coloca o SUAS em funcionamento em Belo Horizonte, nós fomos os autores dessa lei, por exemplo, junto com o Poder Executivo, né? Eu fui relator, discutimos, fizemos encontros para que essa lei fosse colocada em Belo Horizonte. Formalizada e colocada em vigor. Essa é uma questão, além da fiscalização, né? Acho que a gente tem que pôr uma coisa na cabeça que é importante, que é a função do vereador. Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso. A função do vereador são 3 funções. Uma é de legislar, o próprio nome diz do legislativo, que é criar as leis, né? A outra é de representar. Nós representamos as pessoas, os cidadão da cidade de Belo Horizonte. E a terceira, que eu acho uma das mais importantes, é fiscalizar o Poder Executivo. O Legislativo tem essa função, que é o seguinte: nós temos o posto de saúde. O vereador tem a função de fiscalizar se o dinheiro público está indo para esse posto, se as pessoas estão sendo bem atendidas. Nós temos o Centro de Referência da Assistência Social na cidade de Belo Horizonte. Esse centro de referência está atendendo bem a população da cidade? Então, essas questões que o vereador faz, às vezes, se mede muito a função do vereador nas leis que ele faz. Belo Horizonte já tem muitas leis. O Brasil já tem muitas leis. O que falta não é sair fazendo lei. Isso não se mede a atuação de um vereador. Se mede a atuação de um vereador, de uma vereadora, da fiscalização, da representação, do diálogo com a cidade, de escutar, desse momento da escuta. Então, são exemplos dessa forma de criação de fóruns, né? A questão da população em situação de rua em Belo Horizonte é muito importante. Isso que eu estava te contando, de 2013 para hoje, houve um crescimento enorme da população em situação de rua. Basta você sair na rua. E quais são as políticas que existem para essa população? A prefeitura tem muita política. Agora, por que essa população está na rua? São vários os motivos, né? Questão de moradia, questão das drogas, questão da família, questão de vida interior. Então, essas uma rede de proteção que a gente tem que fiscalizar e contribuir para que ela realmente funcione, transformando a vida das pessoas, sabe? Pedro, a gente está conversando aqui com todos os vereadores de todos os partidos. E aí a gente está tendo, obviamente, momentos de diferenças de pensamento muito grandes. E eu vou botar um pouquinho de tempero na nossa conversa aqui, sabendo que você tem estoque de resposta para isso. Sua vida toda você fez isso. Então, fala para a gente, por exemplo, o que difere um representante do PT e um representante do PL? As diferenças, o que é a diferença de um representante lá na Câmara Municipal da esquerda e um representante lá na Câmara Municipal da direita? E aí eu vou citar uma das situações mais polêmicas aqui que a gente já teve nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que é o posicionamento do Vili dos Santos, que é um vereador do PL, esteve aqui, deu uma entrevista super bacana com as pontuações e as considerações dele e falou sobre essa lei da questão dos LGBT, que, enfim, tem que ter um diferenciamento, uma diferenciação. O que você entende dessas diferenças de postura entre lados e a importância deste tipo de debate na Câmara, mesmo sabendo que não é algo que vai se resolver ali? De opinião, de repercussão, de discussão. O que você entende desses momentos e da importância disso? Olha, Gustavo, assim, as diferenças são enormes, né? Assim, são gritantes as diferenças, mas faz parte da democracia.
E da vida. E da vida, exatamente. Ainda bem que nós não somos todos iguais, né? Nós temos uma diferença principal que é ideológica mesmo. Assim. Nós, né, e aí acabamos de falar da minha história um pouco, da onde eu venho, Sim. é de ter uma atuação que tenha um Estado mais presente, por exemplo. É isso, eu acho que as políticas públicas têm que chegar na população, o Estado tem que estar mais presente. As vereadoras e vereadores da direita, por exemplo, pensam diferente. Eles acham que quanto menos Estado, mais investimento vai chegar. Sabe assim? Primeiro, essa é uma diferença ideológica. Eu acho que a esquerda tem uma atuação mais social do que a própria direita. Perfeito. Essa diferença ela é gritante. Né? E nós temos um crescimento da direita há algum tempo no nosso país, no nosso estado, no planeta, nossa cidade, né? no mundo. Né? Isso vem crescendo de uma forma com pautas muito mais morais, religiosas, ideológicas, do que pautas concretas para a cidade. Econômicas. Isso. E pautas concretas. Eles estão muito mais preocupados com os LGBT, lei de LGBT, do que cuidar dessas pessoas, dessa população, que é uma população grande na cidade de Belo Horizonte. Sabe? Elas são pessoas, às vezes, marginalizadas pela escolha, pela opção que elas têm. Sim. Então, assim, nós temos diferenças nesse sentido, nós temos diferenças culturais. Né? Nós estamos tendo uma disputa lá do Carnaval de Belo Horizonte. Né? Aí mistura a questão religiosa. Nós não queremos o Carnaval perto das igrejas da cidade de Belo Horizonte. Cabe todo mundo. Você não precisa proibir, você tem que ter o respeito. Então, e aí, Gustavo, entra uma questão que é importante que a gente fale para o telespectador, para as pessoas. O parlamento, o nome dele já diz, falar, de discutir. Então, essas discussões vão estar lá. Sim. Não é uma perda de tempo. Tem muita gente que fala, está perdendo tempo que está discutindo o Brasil. Nós temos que discutir o Brasil, nós estamos no Brasil. Sim. Está discutindo a questão do Trump nos Estados Unidos. Nós estamos no mundo. As ações do Trump afetam o Brasil, afetam Minas Gerais e vão afetar Belo Horizonte. As pessoas vivem no município. Então, os assuntos fora do município dizem respeito ao município também. Então, essa discussão existe e vai existir no parlamento. Agora, nós não podemos perder as questões de contribuição para transformar a vida da pessoa. O vereador e a vereadora são os políticos mais próximos da população. Isso é importante que a gente tenha clareza. É onde a gente sai na rua, as pessoas estão lá. Então, chegam demandas e diálogos que são fundamentais para o dia a dia dessas pessoas. Então, essa diferença com a direita, ela existe, é natural, e nós estamos lá exatamente para fazer essa discussão. E para, principalmente, fazer questões concretas para a cidade que vão transformar e vão melhorar a vida das pessoas. Em relação à cidade de Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte é uma cidade enorme, a gente tem um volume de pessoas muito significativo, a gente tem uma economia que também é expressiva, nós temos espaço para crescer, mas ao mesmo tempo a gente limitou isso muito nesses últimos tempos, com leis que atrapalham o desenvolvimento dos setores. A gente tem um problema muito grande em Belo Horizonte como um todo em relação ao mercado, ao desenvolvimento imobiliário, que é muito limitado em Belo Horizonte, aí foi expandindo para Nova Lima, para Contagem, para Betim, para onde fosse. E Belo Horizonte foi perdendo esse potencial de desenvolvimento neste setor também. Tem várias situações que se falam para poder colocar lenha nessa fogueira, como é o caso da revitalização do centro da cidade, criando mais espaço para o desenvolvimento imobiliário de qualidade. Você tem algumas ações que eu também acredito que são pertinentes, como é o caso da questão de colocar mais luz no centro a partir da ideia da Times Square, com economia girando, com uma iluminação da cidade acontecendo ali e talvez criando algo inédito para Belo Horizonte. Como é que você enxerga a questão do desenvolvimento econômico da cidade? Como é que você enxerga espaços para poder ter mais geração de emprego
E a cidade, por consequência, ter mais recursos para investir no desenvolvimento social também, porque não tem condição de resolver problema social sem o desenvolvimento do capital. Não tem como você fazer nenhuma ação social sem ter grana, sem ter dinheiro, sem ter recurso. E isso só se tem com o desenvolvimento econômico. Como é que você enxerga isso? Eu sei que também, por mais que tenha características de pensamento ideológico, eu sei que você é uma pessoa inteligente e enxerga que o social só se faz com capital. Bom, essa é uma questão, essa é uma ótima discussão. Nós temos que ter uns 5 programas desse tipo para a gente terminar ela, porque é uma discussão que passa, é isso, é a cidade, né? Belo Horizonte nós vamos ter que ir lá para trás, sabe, assim, desde a sua fundação, né? Belo Horizonte é uma cidade planejada, Belo Horizonte ela se expandiu, né? A minha dissertação de mestrado, Gustavo, trata exatamente essa questão das vilas e favelas, a criação, da formação das vilas e favelas na cidade, desde a sua fundação até os anos 50, quando nós tivemos um movimento de Federação dos Trabalhadores Favelados da cidade. Isso tudo passa pela questão urbana, né? Belo Horizonte é uma cidade que tem um alto índice de especulação imobiliária. A especulação imobiliária de Belo Horizonte faz parte da história da cidade, porque ela era planejada. E ela foi expandida, igual você falou, e foi crescendo, a população foi crescendo, porque a cidade foi crescendo, um boom nos anos 60 de industrialização, né, de Contagem, de outras cidades, e as pessoas vêm do interior para cá. Belo Horizonte, se você vê, todo mundo... você acabou de falar, minha família é de Montes Claros, a minha família é de Bocaiúva. Belo Horizonte, a grande maioria, os avós ou bisavós da nossa geração veio do interior. Isso. Né? Porque é uma cidade nova. Então isso cria um boom populacional que a cidade se expande. E aí você tem toda... Você está falando dessa história da especulação imobiliária, que ela foi crescendo a partir dela, mas é lógico, a especulação imobiliária é o que vai gerar o desenvolvimento imobiliário em algum momento. Exatamente, mas desde a sua fundação. Então, durante alguns anos... O Belvedere foi isso. Nos anos 80, nos anos 90... O Belvedere foi uma loucura. Assim, muito por conta do senhor José Isaac Pérez, do BH Shopping e do grupo que do foi BMG. Crescendo em torno. Isso. Mas aí sem nenhum tipo de... E a família Pentanha Guimarães, que tinha boa parte da região. O Buritis, a mesma coisa. Ele vai crescendo sem uma ordem. Você não pode... Aí podemos entrar na discussão do novo bairro lá no Carlos Prates. No você Carlos vai falar Prates. dele também. É uma questão que você não enche de prédio um lugar se você não tem um planejamento urbano. As pessoas não vão sair de casa porque o trânsito não vai dar conta. As pessoas vão ter que sair de casa porque não tem uma escola perto, porque não tem... entra a questão do déficit habitacional, de moradia popular. Então, assim, eu concordo plenamente com você, mas nós temos que ter uma discussão importante. Eu fui completamente contra a mudança do plano diretor. Eu entendo a questão que você fala de investimento, mas você não pode ter um investimento se você bota tudo para dentro da contorno e vai sair levantando prédio. A cidade não vai dar conta. Não pode ser desordenadamente. Mas quando vai um projeto mudando o Carlos Prates, por exemplo, é isso? Não, o plano diretor, com a ortogonerosa, diminuindo o valor. Isso. Porque a ortogonerosa é um imposto que o construtor paga, que vai para as políticas públicas, que vai para a construção de habitação popular. Então, assim, tudo tem que ser mediado, sabe, Gustavo? É isso que a política nos traz. Sim. Né? A política é a busca do consenso, é o diálogo. Às vezes você vai ceder de um lado, nós vamos ceder do outro. E isso, infelizmente, tem diminuído muito. Não, vamos mudar o plano diretor e pronto, é isso. Não tem nenhum outro tipo de diálogo. A Times Square Garden, que passou, também foi contra. Ela não tem nenhum estudo ali da importância arquitetônica que a Praça 7 tem. Eles vão tampar os prédios dos 4 prédios. Sabe, nós temos o Valorec, o Cine Brasil, que eu assisti o filme quando era menino lá. Sabe, nós vamos botar mas eu não acredito que vai ser com esse caminho de tampar todos os equipamentos históricos. Pelo contrário, eu acho que eles vão valorizar os equipamentos históricos. A lei permite.
chegar um maluco lá, um maluco vai tampar. Nós temos que garantir a questão. E a própria Câmara que tem que entrar exatamente, junto. Que são as emendas que a gente tentou fazer, mas infelizmente algumas não passaram. Por isso que o diálogo é importante. Né? Essa questão do desenvolvimento, ninguém é contra. Nós da esquerda não somos contra o desenvolvimento, mas nós também somos a favor. Existe, por exemplo, a própria população em situação de rua. Existem habitantes ali no centro que tem que ser respeitados. Sabe assim? Então, não adianta também o retrofit, que é uma outra questão que você colocou. Vários e vários prédios abandonados no centro da cidade de Belo Horizonte. Não, Nova York só vive de retrofit. Exatamente. Eu sou a favor do retrofit. Não tem mais lugar para construir, eles têm que ir renovando. Eu sou completamente a favor do retrofit. Agora, que o retrofit garanta também moradia popular. Não garante só moradia, que o empresário vai lá, faz um... Não estou falando para ele não ter dinheiro, não ter lucro, não, tá, Gustavo? Você tem que ter. Você claro. É empresário. Agora, ele vai lá, arruma um prédio para rico e classe média alta. Você vai expulsar gentrificação. Você expulsa o pobre do centro da cidade. Sabe, as pessoas mais pobres, as pessoas que estão em vilas de remoção, de vilas de favelas, por que elas não têm o direito de morar no centro? De você fazer ali um retrofit com áreas populares que o governo consiga, de alguma forma, ajudar, contribuir. Então, isso tudo é dialogado porque a cidade existe habitantes. Como você falou, é uma cidade enorme. Não dá para ser uma cidade só de empresário, só dos ricos, mas tem que incluir. E aí essa é a nossa função, quando teve o retrofit. De equacionar esses... Exatamente. Quando veio a lei do retrofit, nós aprovamos uma emenda que trata exatamente que uma parte desse retrofit seja garantido para moradia popular, para as pessoas mais pobres que tenham, quem sabe até a própria população em situação de rua, que a grande questão é moradia para eles. E você não consegue um trabalho, você não consegue uma vida digna se você não tem um teto sobre a sua cabeça. Pedro, muito boa essa conversa com você, está entendendo um pouquinho mais sobre as suas opiniões, sobre o que você pensa da cidade, a sua formação como pessoa e como político. Vamos chegando aqui nesses últimos minutos dessa primeira conversa que a gente está tendo. Eu queria fazer umas situações mais dinâmicas aqui, mais breves com você. 5 problemas de Belo Horizonte, rapidinho. Mobilidade, população em situação de rua, questão da saúde, do atendimento dos postos de saúde, questão da segurança alimentar, tem avançado, mas nós precisamos avançar. E, por fim, são vários problemas, né? É difícil da gente... Por ser uma cidade grande, não estou fugindo, mas tem problemas que são importantes. E a questão... Para esses dois que você então, os 4, a quinta é valorização dos servidores. Né? Por exemplo, professores, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, da saúde. Então, são esses 5 problemas que nós temos aí que são importantes. Sugestões para solução para mobilidade e para morador de rua. Fala aqui para o nosso telespectador. Mobilidade, eu acho que são incentivar novos modais, jogar no chão esse contrato que nós temos do transporte coletivo e refazer esse contrato com o transporte coletivo de qualidade para a população. Além, é claro, do metrô, de expansão e outras questões que a gente pode fazer. E a população de rua potencializar as políticas públicas que já existem, que cuidam dessas pessoas, como casas de passagem, abrigos, geração de trabalho e renda e também a questão da moradia para essa população. Pedro, queria que você fizesse um compromisso aqui olhando para os nossos telespectadores e telespectadoras do canal Viver Brasil. O que você vai fazer nesses próximos 4 anos em relação aos 7.675 votos de confiança que você teve em 2024? Qual é o seu compromisso com esses votos e com a população de Belo Horizonte? Bom, o compromisso de sempre. Compromisso de atuar e trabalhar para uma cidade melhor, uma cidade mais diversa, uma cidade que acolha as pessoas, fiscalizar bastante, propor
ideias para o Poder Executivo e, principalmente, trabalhar para transformar a vida das pessoas, principalmente as que mais precisam. Situação delicada e única que a gente está vivendo nessa largada de 2025. A gente teve uma situação única aí na campanha e a partir da consagração dela, o prefeito Fuad fez uma reeleição muito dura e com uma situação de fragilidade na saúde única, mas continuou a campanha, foi até o final e conseguiu sair de 2% para mais de 50%, foi como ele ganhou as eleições de 2024. Chegou em 2025, ele acabou tendo uma fragilidade ainda maior na questão da saúde. E com isso criou uma situação atípica em Belo Horizonte. Ao longo dessas últimas semanas, a gente está conversando com os vereadores e eu sentia sempre, nos primeiros dias, um entendimento muito claro, muito tranquilo em relação a dar espaço para essa recuperação e as licenças do prefeito. E aí agora a gente está vendo uma mudança um pouquinho desse comportamento, buscando realmente uma solução, alguma definição.